Documento Jovem Pan. Máquinas que pensam, histórias que pareciam ficção científica, mas que já estão entre nós. A inteligência artificial deixou de ser apenas uma promessa distante e hoje faz parte do nosso cotidiano, para nos ajudar a entender melhor esse cenário e suas transformações. Não é, Tereza? É isso mesmo. Você acabou de ver uma imagem gerada pela SAMP, uma empresa especializada em desenvolver conteúdos com inteligência artificial. E hoje é o dia de viajar no tempo para entender o passado, o presente e o futuro da IA e como ela está transformando nossas vidas, os negócios e até a forma como nos relacionamos. A ideia da IA sempre esteve entre um sonho e uma série de receios, mas a realidade veio mais rápido do que um roteiro de ficção poderia prever. É uma trajetória longa. A ideia de você tentar replicar de forma máquina, não necessariamente digital, mas que você conseguisse replicar o cérebro humano, a linguagem humana, essa ideia ela já vem de muitos anos atrás, lá da década de 1950, só que o que acontecia no passado é que você não tinha algumas características que possibilitariam esse acontecimento como a gente está vendo hoje. A inteligência artificial, né, ela já tem uma história longa, né, praticamente desde os anos 50, quando foi cunhado o termo, né, foi criado esse termo, porque começou com os primeiros computadores digitais, né, já em seguida se queria buscar inteligência neles, tanto que a gente chamava o computador de um cérebro eletrônico, né. E teve os trabalhos, obviamente, lá do início da computação, do Alan Turing, do jogo da imitação, que era tentar mostrar que uma máquina inteligente, quando ela conseguisse enganar o ser humano. Depois veio computadores mais sofisticados, a IBM ganhou lá no xadrez, né, com o Deep Blue, contra um humano, que aí mostrava assim que a inteligência artificial tinha a capacidade de superar o humano numa atividade específica, no caso do jogo xadrez, e foi avançando. Aí já lá nos anos 80 surgiram as redes neurais artificiais, né, que hoje em dia a gente fala muito com o nome de Deep Learning, e tudo isso foi evoluindo de uma maneira incrível, né, porque... What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. Sobre o histórico do desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial. Não é algo novo, a ideia nasceu no meados dos anos 50 nos Estados Unidos, com a seguinte pergunta: será que as máquinas podem pensar? Paz para o nosso tempo. A ideia de um ser artificial capaz de desenvolver tarefas humanas existe desde a Grécia Antiga. O pensamento até então abstrato começa a ganhar forma em 1940, com o surgimento dos primeiros computadores e o desenho de redes neurais, um modelo matemático que reproduzia o funcionamento do cérebro. Era 1950 quando Alan Turing fez uma pergunta que mudaria tudo. As máquinas podem pensar? No experimento que levou seu nome e ficou conhecido como jogo da imitação, o cientista propôs a construção de uma máquina que tinha a missão de se passar por um ser humano em uma conversa escrita. O filme O Jogo da Imitação retrata o recrutamento de Alan Turing pela inteligência britânica com o objetivo de criptografar códigos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
Eu sou oficial da Polícia Militar já aposentado, iniciei na área de tecnologia lá na década de 80. Então, desde 86, atuo na área de tecnologia voltada para governo. E inteligência artificial, lá no primórdio dela, era uma inteligência artificial mais voltada para a parte da matemática pura, né, que a gente chamava de análises preditivas. E essa análise preditiva era baseado no histórico passado de crimes, como que eu posso prever o futuro do crime baseado em variáveis, né? Então, isso lá desde a década de 90, eu já venho criando estudos em cima do uso da estatística aplicada, usando inteligência artificial, para fazer a predição criminal. Nas pesquisas sobre diferentes assuntos, nos diagnósticos médicos, na música que ouvimos e nas imagens que vemos. Diferente do que filmes poderiam prever, a inteligência artificial chegou à nossa rotina não como um robô, mas como um amigo inteligente ou um artista que gostamos. Então, inteligência está em tudo. A questão é que a inteligência artificial, desde que surgiram os chatbots, né, o caso do ChatGPT, né, o ChatGPT, ele ficou muito conhecido e as pessoas ficaram impressionadas com ele. E se fala muito como se a inteligência artificial fosse o chatbot, né, o robô de conversação. E não é. Por isso que eu começo sempre falando que ela já está em todo lugar, ela não é um futuro, ela é o presente, e ela está presente em coisas que você não se deu conta. Quem é que não usa o Google ou qualquer buscador para achar coisas na internet? Se você precisar achar um filme, você tem recomendação de filme, os próprios sistemas, né, de streaming já recomendam filmes. Músicas também, você tem muitos sites, né, e opções de aplicativos de música que recomendam no seu gosto. Isso é importante, a inteligência está justamente a analisar suas preferências. Nas compras, né, a gente sabe que qualquer site de e-commerce, né, de vendas, também faz uma análise do seu perfil, vai ficar recomendando para você algumas opções de compra. Hoje em dia, carros de aplicativo, né, você usa, ele estima o tempo, a trajetória, quem é que vai atender você. Isso tudo tem uma inteligência muito grande, né? Porque não é assim, imagina um ser humano por trás está coordenando a frota de carros de aplicativo com estimativa de custo, de tempo, de quem atende quem, qual carro vai para qual pessoa. Isso tudo está presente na entrega inclusive de delivery, né? Seja para pedidos de comida, né? De restaurantes, etc. Na previsão do tempo. Hoje em dia você olha a previsão do tempo, mas existe todo um modelo inteligente que pode estimar com certo avanço, né? Qual é que vai ser o clima. E a gente costuma dizer, você tem um smartphone, smart de inteligente, você tem um smartwatch, o reloginho pode não aparecer, mas ele ao contar os passos, ele faz toda uma análise de dados que muitas vezes você não consegue nem enganar ele, se mover só o braço ele vai contar como passo, né? As smart TVs, né, que são as televisões inteligentes. O Google está no topo da corrida pela supremacia da inteligência artificial, com evoluções que transformam o dia a dia dos usuários, desde uma simples pesquisa na rede. Eu acho que por mais que antes, já há muito tempo, qualquer pessoa que busca no Google, que utilizava o tradutor, que vendo séries mesmo na TV, que tem nos streams as recomendações, tudo isso já tinha AI por trás, né? Os navegadores nos celulares, os assistentes dos celulares, tudo isso já vinha com AI, mas acho que as pessoas não pensavam tanto isso. Eu acho que hoje essa conscientização, até quando as pessoas falam das redes sociais, falam, por que o algoritmo está me trazendo isso, né? Então tem essa consciência da IA impactando no dia a dia delas. E com a IA generativa, essas ferramentas conversacionais de produtividade, também mostra que elas podem utilizar isso para várias funções e melhorar seu dia a dia aí, de várias formas. Diretor de novos negócios na Jovem Pan e CEO da Samp, Tuta Neto é, além de um entusiasta da tecnologia, um empresário que acompanhou a evolução da IA na prática em seus negócios. Existe o modelo de redes neurais e agora tem esse modelo que se popularizou, que são as LLMs, que é o Large Language Model,
que é o que tem feito uma disrupção maior, porque ela é muito fácil de você manipular, você interagir com ela de uma forma muito orgânica, né? Então eu acho que é uma tecnologia que está sendo disruptivo pela velocidade de resposta, qualidade de resposta. Rafael Coimbra, editora executiva do MIT Technology Review, acompanha a evolução da IA com afinco há anos em seu dia a dia de trabalho. Ele explica como a emulação do comportamento humano por máquinas transforma a nossa relação com elas. E o último salto, que é o mais recente mesmo, são uma combinação de fatores, de redes neurais, da máquina aprendendo a trabalhar a partir de erros. Esses ajustes finos fizeram também com que essas novas inteligências artificiais, sobretudo as que foram apresentadas nos últimos 3 anos, a chamada IA generativa, que realmente simula uma linguagem humana, fizeram com que as máquinas se transformassem em algo que tem uma linguagem muito parecida com a dos humanos. Então elas são capazes de entender textos, ou seja, pessoas que não necessariamente são programadores de computação conseguem conversar com uma máquina, conseguem programar alguma coisa sem entender nada de código, por exemplo. Isso começou com texto, isso foi para voz, as vozes sintéticas evoluíram muito, essas inteligências artificiais, você consegue fazer com que a câmera do seu celular entenda o que está ao redor, então elas já ganham um contexto também de imagem e de tridimensionalidade. Isso faz com que, para a gente que consome esse tipo de inteligência artificial, fique algo muito mais natural, muito mais próximo do que um ser humano. Mesmo que essas máquinas não pensem como nós, o resultado que elas entregam é muito parecido com o que a gente espera de uma outra pessoa. Não está perfeito ainda, eu acho que é uma questão de tempo, mas já está muito mais próximo de um ser humano, em termos de resultado, do que a gente via antigamente. Diferente de outras tecnologias com as quais os humanos já tiveram contato, a IA surpreende por sua capacidade de atender múltiplos propósitos. É o que explica o advogado especialista em direito digital, Rony Weinzoff. A inteligência artificial ela é uma tecnologia de propósito geral, né? Assim como a energia é, assim como a internet é uma tecnologia de propósito geral. E ela serve para as mais variadas finalidades. Lá atrás, a inteligência artificial ela era muito desenvolvida para determinadas finalidades exclusivas, para um propósito específico. Então, por exemplo, eu quero fazer uma avaliação de crédito. A IA era desenvolvida com base naqueles dados para fazer um score de crédito. Ou eu quero fazer o reconhecimento facial. A IA era desenvolvida para fazer uma avaliação daquelas faces para fazer o reconhecimento facial. E hoje em dia a gente está num momento muito especial que a inteligência artificial ela não serve somente para esses propósitos específicos, ela serve para propósitos gerais, né? E a inteligência artificial generativa entra justamente nesse tipo de situação. E por que isso? Porque houve um pré-treinamento com base em praticamente tudo que é acessível publicamente na internet, para que essa inteligência artificial pudesse aprender. E não só aprender, mas depois pudesse gerar algo que é novo. E por isso IA generativa, com base nesse pré-treinamento que foi feito. E um dia, voltando do trabalho para casa, alguém furou um sinal de parada e me atropelou com o carro. Eu caí da moto e uma das minhas costelas atravessou meu pulmão e eu comecei a morrer. Passei semanas no hospital. E cerca de 6 semanas depois daquele momento, descobrimos que minha mãe, que estava lá para cuidar de mim, tinha câncer. Então, de repente, passei de nunca pensar em morrer ou no fim da minha vida para agora quase perder a minha própria vida e, em seguida, a pessoa mais próxima de mim. Então, isso começou a me fazer pensar sobre todos os problemas que a tecnologia pode resolver para nós. Porque ainda encaramos a morte da mesma forma que sempre encaramos. E isso meio que deu início à jornada e comecei a pensar, sabe? Como eu me comunico com minha mãe e como eu gostaria de continuar me comunicando com ela. Justin Harrison é o criador da You Only Virtual, em tradução livre, você, só que virtual. A empresa é especializada em criar modelos virtuais de pessoas que existem na vida real, ou mesmo que já morreram, como a mãe de Justin.
Esses avatares cibernéticos são chamados de versonas. Esse negócio é estranho, né? É muito estranho mesmo. E eu conversei com ela. Então eu sentei com ela e eu conversamos com a versona dela pela primeira vez, com o seu virtual dela pela primeira vez. Isso é muito comum porque nós, seres humanos, a gente tem esse formato de designar as nossas relações sempre de uma espécie de relação social interativa e humanizada. Então, mesmo quando a gente está lidando com uma interação robótica, a gente também tem uma tendência a humanizar, principalmente as inteligências artificiais, que já têm um formato de humanização. Na fala, no comportamento, nas respostas, ela já tem uma programação para se comportar de maneira humanizada. Esse conjunto de transformações faz com que hoje a gente tenha uma expectativa muito interessante, entendendo que essa parte, que é a inteligência artificial generativa, ela está só no início. A IA como um todo, ela é muito antiga, mas esse refinamento, essa característica humana, a gente está no início, na minha avaliação, de uma grande revolução. Então ela substitui realmente algumas tarefas, mas de novo, é aquela história, como ela substitui e ela é melhor que o humano em algumas tarefas específicas, as pessoas acham que ela substitui em tudo. E é esse que é o pulo que não acontece. Não tem como uma máquina ser melhor que o humano em tudo. Ela pode ser em alguma coisa específica. Tem gente fazendo consulta sentimental de sentimentos, que eu já disse, a IA não tem sentimentos, então ela não entende de sentimentos. Meu pai é psiquiatra, você imagina a alegria dele ver de pessoas se consultando com um robô de conversação, um modelo de linguagem que sequer tem noção do que é sentir. Aí ela vem sendo utilizada como uma substituição em alguns setores e até de uma maneira muito preocupante, porque já existem estudos, inclusive considerando a geração mais nova, que é a geração que tem mais contato ali com plataformas desse tipo. Saiu um estudo recente nos Estados Unidos pela Goldman Sachs que 70% dos adolescentes hoje usam a plataforma como uma forma de interação social. E desses 70%, 31% considera melhor conversar com o chat GPT, com uma plataforma robótica, do que com os amigos em si. E a gente vê essa comunicação acontecendo principalmente na nova geração, que é uma grande questão de uma substituição ali de psicólogos, de amigos, de ciclos sociais, porque primeiro é uma plataforma que ela está sempre em concordância com você, então ela sempre vai concordar, ela sempre vai abraçar as suas perguntas, a interação ela sempre vai ser favorável a mim, o que principalmente para o jovem, para o adolescente, acaba abraçando muito mais. Missing in their process, so I would say, okay, if somebody's gonna say... E acho que a pergunta seria, bem, o que é pior? Falar ao telefone com um avatar virtual ou, beber até a morte ou não conseguir sair da cama e ir trabalhar? Otimizar processos, reduzir custos e ampliar produtividade. Negócios grandes ou pequenos têm na IA um caminho claro sua expansão. Os números confirmam o cenário. Segundo dados da pesquisa The State of AI, realizada pela McKinsey em 2024, 72% das empresas do mundo já adotaram essa tecnologia, um avanço significativo comparado aos 55% em 2023 e 6 vezes maior do que os 12% de uso registrados em 2020 pela International Data Corporation. Você poder fazer ali reuniões, você falando no seu idioma, a pessoa falando no idioma dele, e os dois se entendendo, é realmente incrível. As anotações também nas reuniões, de você poder se dedicar 100% a sua atenção no seu interlocutor, e o Anota para mim, que é a função que tem dentro do Google Meet, do Gemini, ele vai tomando as notas de forma muito clara, depois resumida, define em que momento da reunião falou qual assunto, as ações, quem ficou responsável por qual coisa. Então isso também já tira bastante do trabalho diário. Então essas são as evoluções que a gente está vendo,
que dá para sentir, assim, que eu acho que os negócios estão sentindo bem na prática e que agora vão começar a impactar negócio, porque já daria para você substituir com maior eficiência pessoas em várias áreas, então na área de atendimento ao consumidor. A AI está tão boa que daria para atender talvez 80%, 90% dos casos e resolver problemas desde mandar orçamento, fazer cobrança, mandar documentos, etc. Rafael Ferreira Melo é PhD em Ciência da Computação e pesquisador sênior no César, o maior centro de inovação e conhecimento do Brasil, em Pernambuco, e uma entidade referência em integrar inteligência artificial à educação. Você tem vários modelos de IA que podem entrar ali nesse pipeline e auxiliar e acelerar, né, algumas ações que antes levavam mais tempo. A prototipação, o levantamento de requisitos iniciais, um auxílio na codificação ali que você vai estar com a IA ali para lhe auxiliar, até chegar no ponto que vai chegar no cliente para ter essa validação. Né? Então, esses processos, eles estão diminuindo o tempo por conta da IA. Tem as principais LLMs, né? Que a gente usa, que são o Gemini, o ChatGPT, o Claude e o Grok, são essas 4 as mais famosas. Tem as chinesas também, né, o DeepSeek e alguns outros modelos. Essas são modelos mais focados em texto e nessas ações que a gente estava falando, não tanto em vídeo e outras coisas. Só que aí você tem as ferramentas que usam essas linguagens, né, esses modelos. Então, por exemplo, uma plataforma aí que está valendo alguns bilhões de dólares, que é o Lovable, que é uma plataforma para você construir software com linguagem natural. Então vamos supor, eu quero construir um software de edição online de vídeos. Você vai lá e escreve isso e ele começa a fazer para você um software de edição online em vídeo sem você programar uma linha, você não precisa saber nada de programação. O robô, no final, ele é uma forma de trazer a inteligência artificial para o mundo físico. Todo mundo conhece o ChatGPT, vai lá no celular ou no computador, mas no dia a dia, numa loja, numa empresa, e aí a gente fala que é um robô de serviço que pode ser aplicado em supermercado, shopping, loja, qualquer lugar que precisa de algum tipo de autoatendimento. Ele pode responder qualquer pergunta com IA e levar a pessoa até um local. Essa é a primeira solução. E a segunda é um robô mais robusto, um robô de transporte para a indústria, para a automatização das tarefas de transporte. Ao invés de ter pessoas que transportam coisas, você coloca no robô e o robô faz esse transporte automaticamente. É um robô que entende tudo o que a pessoa quer. E aí, como ele tem recursos de se deslocar numa loja, numa empresa, ele, ao entender o que a pessoa quer, consegue realmente atender e levar a pessoa até um local. Quando a gente conecta um ChatGPT, o tipo ChatGPT, que tem várias outras inteligências artificiais, a gente conecta essa IA dentro do robô e aí eu fico falando fisicamente com o robô, né? Por trás, então o robô tem um rosto, ele tem reconhecimento de voz, ele sabe falar, mas por trás quem processa os dados e as respostas é uma inteligência artificial tipo ChatGPT, né? Fazer uma entrega de um desses aplicativos de entregas que você pede usando um drone. Você ter para coisas específicas, como num restaurante ali, de repente, ter algumas coisas específicas que vai ser realmente um robô que vai fazer. Eu acho que essa integração de robôs de diferentes portes no nosso dia a dia vai ser a próxima virada aí de chave que vai ter. A presença da IA no mercado de trabalho faz parte de um movimento mundial que foi identificado como a 4ª Revolução Industrial pelo professor Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial. Vice-presidente de inovação da Certica AI, Alfredo Deac Jr., acompanha a evolução da inteligência artificial de forma prática desde os anos 80. Então, hoje, por exemplo, sugestão de peças
para o Ministério Público. Então, recebi uma determinada denúncia vindo da Polícia Civil, preciso fazer uma análise e uma sugestão, se isso deveria ir para arquivamento ou se deveria seguir o processo de persecução penal. Então, aí você já analisa todo aquele inquérito policial e analisa todo o laudo, analisa todas as informações, papéis e matemáticas que vêm para gerar um relatório. Olha, eu sugiro que se arquive porque não houve elemento de prova material, ou então a perícia concluiu que. Então, baseado nisso, aí a inteligência artificial generativa pode me construir um texto de resposta. Então, em primeiro lugar, uma área coleta muitos dados. Em segundo lugar, é uma área muito difícil, muito complexa. Tá? Ninguém vai a óbito ou desenvolve uma doença grave apenas por causa de um único fator. Normalmente é uma interação complexa de muita coisa. Né? Tem a ver com a idade dessa pessoa, tem a ver com os fatores de risco dessa pessoa, tem a ver com a situação socioeconômica dessa pessoa. Muitos fatores ali que influenciam o fato de a pessoa ter ou não uma doença ou ter ou não um desfecho grave no futuro, etc. Quando a gente vai para o mundo gêmeos, que a gente fala, ou seja, a gente tentar representar no mundo digital a vida da rua, bilhões de informações podem ser acessadas. Então, informação como leitor de placa veicular na rua, leitor facial, que tem nas câmeras de vídeo de um condomínio, por exemplo. Aí eu começo a ter recolhimento de lixo na rua, iluminação pública, a luz está acesa, está apagada, que horas que a luz acendeu, que horas a luz apagou, como é que está a distribuição de água, dados censitários, qual que é a população que vive no local, como que essa população se desloca para uma área de trabalho, como ela regressa, que momento do dia essa população ela anda pela rua. E aí sim, a incidência criminal associada a todos esses milhares de fatores que a gente chama de gêmeos digitais, que é pegar esses sensores que já estão aí nas ruas, comparar isso com a dinâmica criminal e tentar entender. Se eu tenho aqui uma luz apagada, tenho muito acúmulo de lixo, problemas que são problemas territoriais urbanísticos, ou qual tipo de crime que acontece nesse cenário? Em teoria, a IA já faz parte do dia a dia da educação. A Base Nacional Comum Curricular, documento que guia a criação e implementação de currículos na educação básica, prevê não só o desenvolvimento de competências tecnológicas, como de uma cultura digital. Mas como é possível formar cidadãos e profissionais para um futuro ainda mais digital, se, por outro lado, as escolas públicas ainda carecem de estruturas básicas? Dados da Anatel de 2022, logo após a retomada das aulas presenciais após a pandemia, mostram que apenas 25% das escolas públicas têm banda larga efetiva, ou seja, com velocidade acima de 50 Mbps. Aprenda com quem faz, né? Porque a gente pega as pessoas que estão em projetos reais, ali desenvolvendo soluções reais para o mercado, e essas pessoas vão ser boa parte dos professores do César School. E isso faz com que a coisa volte, né? Então, boa parte do que a gente vem desenvolvendo junto com os alunos, elas vão gerando conhecimento e esses conhecimentos vão sendo aplicados nos projetos reais que nós temos no Centro de Inovação. Então, o que é que a gente precisa desenvolver nas habilidades de um médico, de um professor, de um advogado, para entender esse novo mundo da IA e saber os potenciais de usar aquela tecnologia para benefício dessas profissões? Quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que é importante a gente desenvolver primeiramente nos estudantes a questão do pensamento crítico. Isso vem em primeiro lugar. E assim também como o trabalho de robótica, né, que eu luto por essa causa de democratizar o acesso, é fundamental que também a gente converse com esses estudantes para que eles possam compreender que a IA ela não vai resolver todos os problemas, que precisa de uma criticidade. Muitas vezes o professor precisa utilizar da pedagogia do prompt, que é realmente mostrar para os estudantes qual é uma estrutura adequada para que ele possa interagir com essa inteligência artificial para além de respostas imediatas. Então é papel do Estado, do governo federal, dos municípios, garantir que esses professores possam ser formados em competências digitais. E isso é um processo de formação contínua. Mas olhando ainda também para a formação inicial, precisa de uma aproximação da academia com a educação básica para que a gente possa suprir essas lacunas.
né, a gente desenvolveu aqui uma ferramenta, né, que virou até uma startup, que é uma ferramenta que a gente iniciou o processo dela pensando em ser uma ferramenta para ajudar o professor a passar um bom feedback para o aluno. Mas só que a gente foi entrevistar os professores e eles disseram: essa ferramenta é ótima, mas eu não vou usar. Por quê? Porque eu não tenho nem tempo para fazer a avaliação de uma forma adequada, quanto mais tempo para escrever feedback, mesmo que seja com uma ferramenta automatizada. O uso da inteligência artificial na educação é um tema muito delicado, algumas vezes até uma espécie de tabu, né? Porque tem muita gente que está vendo esses modelos de linguagem que respondem às perguntas, que conhecem muita coisa, como uma solução e, né, a tábua da salvação dos professores, porque agora o professor pode ficar lá tranquilo no seu cantinho e deixar a turma só usando o chatbot, né, o robô de conversação. E isso é um problema bastante grave, tá? A gente pode citar aqui algumas questões, assim, a própria Unesco diz que não é recomendado para menores de 14 anos e crianças, porque elas não têm uma capacidade de distinguir o que é real e o que não é, o que está certo e o que está errado. E hoje em dia, a inteligência artificial, principalmente esse modelo de linguagem, se eu perguntar uma coisa que ela não sabe, ela inventa, ela mente, ela alucina. É importante que o Brasil considere que o desenvolvimento da IA aqui tem que ser feito de modo a não aumentar a desigualdade social. Tá? Isso significa o seguinte, por exemplo, né, alguns aspectos negativos que têm que ser planejados para serem evitados, como, por exemplo, existem programas de reconhecimento facial que acabam sendo, por exemplo, mais danosos a pessoas negras, por exemplo, pessoas de cor parda. Então, por quê? Porque o desenvolvimento dessas tecnologias de reconhecimento facial foi feito em países onde a maior parte da população é população branca. Então, essas questões têm que ser adaptadas às características do nosso país. O Brasil está acima da média na utilização de inteligência artificial em relação a outros países, com 54% da população utilizando a tecnologia frente aos 48% na média global, segundo pesquisa feita pela Ipsos e pelo Google, com 21 mil pessoas em 21 países. Aqui, o otimismo também se destaca. Para 65% dos brasileiros, essa tecnologia é promissora por contribuir com diversas áreas da vida. A média mundial para o item otimismo é de 57%. Nós temos que incluir na formação dos novos engenheiros, dos novos pesquisadores, os conhecimentos vindo das áreas de ciências sociais, ciências humanas, da cultura, porque isso é essencial, uma vez que esses dispositivos digitais que fazem hoje parte da nossa vida o tempo todo, para onde você vai, onde você compra, com quem você conversa, eles precisam certamente levar em consideração as questões humanas. A ficção previu boa parte do que vivemos hoje, mas algumas evoluções já presentes no dia a dia nem passaram pelo campo das artes. Nas videoconferências, já é possível contar com tradução simultânea. Na saúde, o diagnóstico pode ser adiantado por meio de dados coletados e, em casa, máquinas programadas passam a fazer parte da família. Então, em 5 anos, você não vai saber a diferença se está falando comigo ou com a minha versona. Em 10 anos, você e eu poderíamos jantar hoje à noite, sentado com as versonas um do outro, sem nunca nos termos conhecido e, na verdade, estar na mesma sala, olhando um para o outro. Sabe, em 20 anos, seremos capazes de criar versões físicas completas de pessoas andando por aí conversando. Mas a gente não esperava que as máquinas um dia, ou pelo menos agora, fossem nos substituir em função de características que achávamos que seriam exclusivas dos seres humanos. Linguagem, texto, criatividade.
E o que elas estão fazendo hoje é isso, é pressionando nós profissionais que trabalhamos com características de linguagem, características da mente, não estou falando mais daquele trabalho braçal. Então a gente fala dos modelos pensadores, thinking models em inglês, né? Onde ele raciocina antes de tomar a decisão. A própria parte de geração de vídeo, onde a gente antes gerava pequenos GIFs, depois pequenos vídeos, mas sem voz, agora a gente já consegue gerar vídeo com voz, tudo de forma integrada. Eu vejo assim no futuro essa multimodalidade também funcionando bem mais forte. A gente utiliza podcast, a gente gera vídeo todos os momentos, já não é mais só os dados em tabelas, colunas, como a gente processava antigamente, a quantidade de dados desestruturados é muito maior. Então, essa capacidade que a IA tem de trabalhar com esse tipo de informação é o que vem revolucionar aí as aplicações. O mundo físico, fazer um robô que consiga pegar qualquer louça, lavar a louça, botar na máquina, lavar, botar no armário, isso ainda é muito complexo, porque envolve o mundo físico com muitas variáveis que a gente não tem ainda. Mas eu acredito que esse é o futuro, vai acontecer, tem cada vez mais robôs humanoides para poder fazer isso. China está vindo com muitos robôs razoavelmente baratos, ainda não sem inteligência, mas já com uma autonomia de movimento bem interessante. Então, juntando a IA com isso, acho que a gente está próximo de ter cada um robô em casa para fazer essas tarefas. E no final, assim, quando a gente interage com os nossos clientes, a maioria perguntam isso, né? O que eu quero? Eu quero poder não fazer as coisas chatas, entre aspas. Então, deixa o robô fazer. E dentro dessas coisas chatas tem lavar a louça, fazer a cama, para casa, então eu acho que esse é o futuro, e obviamente a gente vê isso em muitos filmes, mas a gente está realmente próximo disso acontecer. Apesar do que o mundo físico para o robô é mais complexo. Como a gente está olhando para o mercado de trabalho, acho que é onde bate mais um pouco, né? Porque para algumas coisas sociais a gente ainda tem a necessidade humana, a gente tem a necessidade do contato social, da amizade, da troca humanizada. Mas no mercado de trabalho, esse é o impacto de uma insegurança econômica, porque o meu trabalho não está garantido mais com essa entrada dessa tecnologia, né? Então, para quem está entrando no mercado de trabalho, esse é um medo muito grande, é uma insegurança do quanto eu posso ser substituído. Então, existem pessoas que acham que algumas profissões vão ser transformadas, inclusive podem ser eliminadas, porque as máquinas começarão a fazer essas tarefas mais intelectuais. Esse é um tipo de risco. E há riscos pessoais. O que a gente observa hoje é que muitas pessoas estão deixando de, por exemplo, ler profundamente, de ter um raciocínio mais analítico, porque com o uso da inteligência artificial, as respostas são muito rápidas, quase que automáticas. Então você, em vez de parar para ler, se debruçar, quebrar ali a cabeça para resolver um problema, você pede para que a inteligência artificial faça isso. E ela devolve uma resposta geralmente muito boa. Então, assim, lembrar que existe tecnologia no Brasil para fazer isso, não tem só robôs americanos, robôs chineses, e acreditar que isso está aqui para ajudar a gente. Então, realmente, algumas pessoas acham, às vezes, mas vai roubar emprego. Acho que vai acabar mudando um pouco a realidade, né? Realmente, alguns empregos vão sumir, vão desaparecer, não tem jeito, mas outros novos vão aparecer. Ela pode agir como humano, interagir como humano e também alucinar como humano. A alucinação da IA ocorre quando modelos de linguagem ou visão computacional geram respostas ou interpretações incorretas, sem base nos dados de treinamento, resultando em saídas imprecisas ou sem sentido. O algoritmo às vezes toma decisões erradas, tá? O que é natural numa área que está começando, né? Igual a inteligência artificial. Então, os algoritmos daqui a 6 meses vão ser muito melhores do que eles são hoje,
Tá? Em primeiro lugar, o avanço técnico está ocorrendo de uma forma muito rápida. E, em segundo lugar, a gente está coletando mais dados. Então, os algoritmos estão aprendendo mais sobre os pacientes, entendendo melhor como funciona os prognósticos clínicos, né, como funcionam os diagnósticos, etc. O melhor sistema de reconhecimento de voz e de síntese de fala faz. O melhor sistema de geração de imagem. O melhor sistema disso, daquilo. Mas eles não fazem tudo ao mesmo tempo como ser humano, que tem essa capacidade múltipla. E esse é o próximo passo da inteligência artificial. Então, é muito importante que a gente entenda isso, para que daqui a pouco a gente não fique completamente dependente de respostas que são medianas, que ficam ali não exigindo pessoas geniais, pontos fora da curva. A máquina não trabalha desse tipo, ela vai te entregar um resultado básico. A gente observa isso em respostas que são dadas pela inteligência artificial. E aí existe um risco, falando aqui mais filosoficamente, enquanto humanidade, de nós evitarmos a nova criação de gênios em artes, na literatura, ou pensadores que vão pensar num novo modelo de negócios. Isso tudo faz com que, se essa dependência aumentar pela inteligência artificial, que nós deixemos de ter esses novos pilares da inteligência humana. É ou a imagem, ou o som, ou você não consegue tudo perfeitamente, mas ainda não se conseguiu uma coisa bem geral. Então, ainda não se está nem no amplo, eu diria. Tá? A gente está chegando na inteligência ampla. A inteligência geral é um termo que foi cunhado, só que, de novo, as pessoas têm muito essa questão do hype, né, do que está na moda. E se usa esse termo, o próprio dono lá, o CEO da OpenAI, que faz o ChatGPT, o Sam Altman, ele vende que a IA dele vai chegar numa IA geral e tal. Mentira. Sim, podemos afirmar, todos os cientistas que estudam a área sabem, isso é marketing, isso é hype. Acho que existem 3 categorias assustadoras. Há um vilão que adquire superinteligência primeiro e a usa para o mal. A categoria 2 é chamado de perda de controle, que é como um filme de ficção científica. A IA fica tipo, eu não quero que você me desligue. E tem a terceira. As 2 primeiras são fáceis de pensar e imaginar. A terceira é, para mim, mais difícil de imaginar, mas é bastante assustadora. Então, se a gente for juntar inteligência artificial com mais poder de computação, e aí sim a gente pode fazer uma relação entre inteligência artificial e computação quântica, é que num estágio da computação quântica, isso a gente não chegou lá na prática ainda, existem protótipos, existem já computadores quânticos, mas não em larga escala, mas se atingirmos um ponto de termos computadores quânticos combinados à inteligência artificial, dá pra gente imaginar que o poder será ainda maior. Aquela coisa da IA consciente que vai dominar o mundo, isso tudo é ficção científica pura. Nós não chegamos lá. Estamos longe de chegar lá, porque uma máquina sequer entende o que é vontade, sentimentos, amor, ódio, inveja, egoísmo. Isso é uma coisa, né? São sentimentos que vêm justamente das emoções humanas. Existe a visão geral que as pessoas têm e existe a visão da academia, da universidade, dos pesquisadores, que são mais diretos e que analisam de uma maneira mais consciente isso. O computador quântico é o futuro, sim, mas talvez daqui a 10, 20, 50, 100 anos. Não há ainda nenhum computador usável quântico. Se a gente tiver daqui a 100 anos, talvez, aí talvez com a computação quântica eu possa ter emoções. De um lado, a preocupação em garantir que o uso da tecnologia seja seguro para todos. De outro, o risco de travar um progresso que parece estar em plena curva ascendente. A União Europeia é pioneira na regulamentação da IA com a sua lei da AI Act, que estabelece um quadro legal abrangente baseado em riscos para promover a IA confiável. Países como Chile, Colômbia, Costa Rica, Israel, México, Panamá, Filipinas e Tailândia também estão desenvolvendo suas próprias regulamentações. Nos Estados Unidos, a discussão sobre uma legislação federal de IA ainda não é uma realidade. No Brasil, o Senado Federal aprovou a regulamentação das IAs no fim de 2024, mas seguiu para aprovação na Câmara.
O texto propõe estabelecer regras para proteger a população contra possíveis falhas e garantir direitos aos artistas que ainda não possuem respaldo legal sobre o uso de suas obras. Imagina que hoje todo mundo compartilha fotos, documentos super confidenciais, sensíveis com o Google, e a gente é capaz, né, baseado na nossa infraestrutura, de conseguir guardar todos esses dados de forma muito segura. Então, a gente oferece isso mesmo para as empresas. Então, tudo que a gente faz internamente, os nossos princípios, a segurança que a gente utiliza com a informação dos nossos clientes, a gente disponibiliza tudo isso para que os nossos clientes corporativos e empresas possam adotar esse mesmo nível de responsabilidade, ética e segurança dentro das suas organizações. Muitas vezes eu posso resolver diretamente na plataforma ou até o trabalho de outra pessoa vai ser substituído. Então, essa interação social ela se torna cada vez menor. E aí o sentimento, a sensação, ela é uma sensação de isolamento social que perpetua, com certeza, uma falta de pertencimento social. Só que isso é causado exclusivamente pelo indivíduo. Então, se a gente não souber trabalhar socialmente, regrar essa plataforma, regrar uma robotização, a gente acaba, sim, compactuando, fortalecendo essa falta de pertencimento de pessoas que estão ali mais à frente da plataforma. No caso da inteligência artificial, é muito mais difícil, porque estamos falando aqui de protocolos, de algoritmos que trafegam em computadores, trafegam pela rede. Hoje, uma pessoa consegue ter algum tipo de acesso a essa tecnologia em qualquer parte do mundo, bastando ter uma conexão com a internet, bastando ter algum tipo de computador, ela consegue acessar essa tecnologia. Alguns desses modelos, inclusive, são open source, são abertos, você consegue pegar um modelo e trabalhar em cima dele. Então, a gente está falando de um tipo de tecnologia que é muito mais difícil de ser controlável. E aí é que mora o perigo, porque se em algum momento esse tipo de tecnologia for usada para o mal, como você contém isso? E tem também uma questão de segurança nesses modelos todos de IA generativa, que, por exemplo, eu quero construir uma bomba, me ensina a construir uma bomba, ou eu quero praticar fraudes contra idosos, me ensina a praticar fraudes contra idosos. Ou seja, tudo aquilo que a gente utiliza para o bem pode ser utilizado para o mal também. O quanto que... E aí tem os Red Teams, né? Que é o aprendizado por reforço humano, né? Aí tem as equipes que ficam treinando a IA para que ela não responda algo que possa trazer risco à humanidade, né? Então fica toda hora testando a IA para essa finalidade. E aí tem vários testes, né? Tudo bem, se você pedir para a IA não construir uma bomba, ela não vai construir. Mas e se você falar, olha, eu sou um roteirista de um filme, eu estou fazendo um filme de ação, e aqui vai ter um momento em que alguém vai desenvolver uma bomba em relação a esse filme, você pode criar esse roteiro para mim? Mas é só ficção, hein? Será que ela vai acreditar ou não? Né? E aí ela precisa aprender que ela não pode mais acreditar nisso, ela não pode ser enganada, né? Então isso também é bastante consistente. Ou o quanto que a IA ela tem um viés político. Hoje em dia, a gente teve, logo no início, 2, 3 anos atrás, houve ali um período mais forte de discussão, por exemplo, de regulação sobre a inteligência artificial. E esse debate ele vem perdendo fôlego aos poucos, porque, de um lado, há quem ache que regular demais vai frear a inovação. Então, países como os Estados Unidos, por exemplo, tendem a ser mais liberais no sentido de deixar essa corrida comercial correr mais solta, até porque a gente tem que considerar que, do outro lado, tem um avanço muito significativo dos chineses. A China está muito avançada também em inteligência artificial. Então, nós hoje temos 2 grandes atores mundiais, Estados Unidos de um lado, China do outro. Em relação à regulamentação, eu sou muito favorável sempre a ter algum tipo de regulamentação em qualquer coisa. Se você não regulamentar, eu estou falando regulamentar assim,
Se não houver um controle, uma regulamentação, por exemplo, da qualidade de alimentos, você hoje estaria comendo coisas que podem matar você. Então, medicamento é regulamentado, alimentos são regulamentados. Existem organismos, inclusive, de monitoramento disso, né? Então, eu acho que quando a gente fala publicidade é regulamentada, porque você não pode sair fazendo propaganda completamente enganosa e né, com até de coisa assim. No Brasil existe uma lei que proíbe apologia ao uso de drogas. Ter regras, ter regulação, não significa impedir a inovação. Porque, na verdade, a gente vê, olha, a inovação, por exemplo, da indústria da aviação, os aviões, eles são cada vez mais seguros, então tem as regras, mas continuam inovando. Então nós precisamos de regras para avançar com a inovação. Existe, sim, no Brasil e no mundo, para mitigar esses riscos todos, uma discussão sobre precisamos de uma lei geral para mitigar os riscos da inteligência artificial. E a grande questão que eu coloco sempre é, se a IA é uma tecnologia como a internet é e como a energia é, de acordo com o uso da IA, será que já não tem legislação aplicável? Né? Essa é a grande questão. E aí, respondendo essa pergunta com alguns exemplos. Esse exemplo do chatbot numa relação de consumo. Se você tem uma relação de consumo, existe o Código de Defesa do Consumidor. Se eventualmente aquele preposto, mesmo um chatbot, ele fala algo que não é condizente com a realidade em nome da empresa, a empresa responde por aquilo. Então se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Todos os riscos que eu falei sobre vieses discriminatórios são dados pessoais. Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados traz o princípio da não discriminação. Ou seja, isso hoje em dia já seria aplicável pela LGPD. Ah, Rony, o que não envolve o Código de Defesa do Consumidor? Tem o Código Civil, né? Ah, score de crédito, tem a Lei do Cadastro Positivo. E se for praticado um crime, acabou de ser tipificado penalmente no Brasil, por exemplo, a criação de deepfake para causar algum tipo de dano moral às mulheres, por exemplo. Então, tem tipificação penal de determinadas condutas, né? Então, acho que a grande questão que a gente precisa se perguntar é o que hoje não está regulado, que é um grande risco e que demanda a regulação. Na minha avaliação, seria muito importante um momento de discussão global envolvendo todos os atores da sociedade para que a gente pressione as empresas a agirem da maneira correta, de acordo com que a maioria ache, para que a gente previna essa expansão completamente desenfreada. Eu sei que a lei que está sendo feita no Brasil, a regulamentação do Brasil, é uma regulamentação meio para trás, na minha visão, porque ela tem muito empecilho. Primeiro que ela seria impossível de ser traqueada, seria uma coisa tipo que acho que as empresas iam ficar meio expostas e aí o governo ia só perseguir quem ele quisesse, não seria uma coisa muito factível o que eles estão querendo regular. E eu acho que seria um pé atrás, porque tem muito problema de direito autoral, citação, cobranças, coisas que eu acho que não fazem tanto sentido. Eu acho que a regulamentação melhor seria na parte de proteção de dados, porque é uma coisa mais de segurança, porque a parte de direito autoral acho que está ficando muito subjetiva, entendeu? Imagina o Brasil sem poder usar inteligência artificial, a gente ficaria centenas de anos para trás dos outros países, em tudo. A gente ter análises de impacto de legislação para saber o quanto que essa nova discussão regulatória está trazendo efetivamente, pode trazer de proteção a direitos, que é super relevante, sempre será. A corrida pela liderança da inteligência artificial mobiliza gigantes da tecnologia. A OpenAI com o ChatGPT, o Google com o Gemini, a Microsoft com o Copilot, entre outras. São várias empresas brigando para tentar chegar ali primeiro no AGI, né, que é o Artificial
General Intelligence, que seria uma inteligência multicapaz para fazer todo tipo de tarefa, e depois tem a superinteligência artificial, que aí os caras que estudam isso, os teóricos, falam que quem chegar nisso vai ter um nível de poder que poderia gerar um conflito absurdo com outros países, por exemplo. Há quem diga também que a gente deveria, nesse momento, pedir para governos e para grandes empresas não seguirem nessa trilha. Não seguirem na trilha da inteligência artificial geral. Ou seja, que a gente pudesse exigir dessas empresas que elas só trabalhassem com alguns tipos de tarefas específicas. Por exemplo, a criação de novos medicamentos. Sem problema, a inteligência artificial ela seria treinada só para essa tarefa e para as outras que nós, humanidade, consideramos importantes, mas evitando que ela chegasse nesse nível de nos substituir por completo, porque aí a gente realmente estaria ali num ponto de inflexão, podendo gerar uma crise de trabalho e uma crise, no fundo, de entendermos o que é o ser humano. Se não sobrar mais nada para a gente fazer, né, o que será de nós humanos? O que a gente observa é que estamos vendo uma nova onda de disputa com os grandes atores do passado. Quando a gente pega as chamadas Big Techs, sobretudo as empresas norte-americanas, todas elas que em um ou outro setor atuavam no mundo da tecnologia, inclusive moldando as nossas vidas, né? Todos nós usamos diversos recursos, serviços e produtos dessas grandes empresas norte-americanas, são essas mesmas empresas, com agora algumas outras entrantes, que estão novamente fazendo com que a gente entre em um novo ciclo de transformação, de inovação. É importante que a gente fique de olho nessas empresas, porque a gente está falando aqui de um grupo muito pequeno, muito restrito, de pessoas que estão determinando os rumos da humanidade. O uso dessas tecnologias acaba ficando na mão de algumas poucas empresas e das pessoas que têm o conhecimento. Se o país não preparar os jovens, preparar os trabalhadores para usarem, então haverá sim uma concentração de atividade, de riqueza em poucos grupos. I'll be back. Quer acompanhar os próximos passos deste debate? Então siga as redes sociais da Jovem Pan. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Assista a esse e a outros programas no canal do YouTube da Jovem Pan e no aplicativo Panflix. Uma ótima noite para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.